Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a tradução da intérprete Silândia. Então, prestem bastante atenção no que a gente vai aprender na nossa videoaula de hoje, tá bom? Hoje nós iremos tratar sobre tipos de sujeito. Nós vamos tratar sobre esse elemento das orações dentro das construções textuais, tá bom? Para poder a gente fazer isso, a gente vai relembrar dois elementos básicos nas construções das orações, que são o sujeito e o predicado. Nós já falamos sobre esses termos em algumas aulas anteriores e estamos retornando na aula de hoje porque nós iremos focar um pouquinho sobre os tipos de sujeito, tá bom? Então, só para relembrar, tanto o sujeito quanto o predicado são termos essenciais na oração. Para quem está esquecido, a oração é uma frase que possui pelo menos um verbo. Pelo menos um verbo, certo? Então, para poder ser chamada de oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala, o predicado é a informação dada sobre o sujeito. Então, dentro da oração, que é essa estrutura que possui pelo menos um verbo, eu tenho o termo do qual eu estou falando e tenho a informação que eu falei sobre ele. Hoje a gente vai se referir ao termo do qual eu estou falando, que é nada mais, nada menos do que o sujeito da oração, aquele elemento do qual está sendo falado. E aí nós vamos ver alguns dos seus tipos, tá certo? Não existe apenas uma única forma de construção do sujeito, existem algumas e a gente vai observar na aula de hoje. Então, o primeiro sujeito que a gente vai ver aqui é o sujeito chamado de simples. É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, apenas faz referência a uma só palavra. Então, o verbo ele vai fazer referência a um único termo. Esse termo vai ser o núcleo e, portanto, é considerado um sujeito simples. Conforme vocês forem observando aqui os exemplos das orações, vocês vão entender melhor. Então, nessa primeira oração, eu digo o seguinte: Pedro viajou. Então, eu chamo de oração porque ela possui pelo menos um verbo, não é isso? Para poder ser uma oração. Dentro dessa oração, eu estou falando de quem ou do quê? Ah, eu estou falando de Pedro, professora. Ele é ao qual eu estou me fazendo referência. Então, Pedro é o meu sujeito. E eu chamo Pedro de sujeito simples porque é apenas uma única palavra que representa o elemento do qual eu estou me referindo. Estou me referindo apenas a Pedro. Então, ele é um sujeito simples. Nessa segunda oração, nós aprendemos o alfabeto. Então, só marcar aqui para vocês verbo, né? Aqui é uma oração porque tem o verbo. E nessa oração nós estamos falando de quem ou do quê? Ah, professora, nessa nós estamos falando de nós. Nós aprendemos o alfabeto. Então, nós é o meu sujeito. É o sujeito representado por um único elemento, um único núcleo. Então, é um sujeito simples, tá certo? Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho um objeto, que nós já estudamos em outras aulas, mas não vamos nos detalhar sobre essa particularidade hoje. Nosso foco na aula de hoje é identificar os tipos de sujeito. Nesse terceiro exemplo aqui, os três construíram o projeto. Eu tenho aqui o verbo, construíram. E de quem que eu estou falando? Quem eu estou me referindo? Quem construiu? Os três. Ah, professora, não é o projeto, não. Não, o projeto é o que foi construído. Mas quem construiu foram os três. Então, de quem eu estou me referindo? A quem o verbo está concordando? Com esse termo aqui, os três. Então, essa palavra aqui, que é um numeral, ela está representando o sujeito. Nossa, eu achei que o sujeito tinha que ser nome de pessoa. Não exatamente. O sujeito é a parte da oração da qual eu estou falando, da qual eu estou me referindo. Pode ser, inclusive, um numeral. Então, aqui eu tenho um exemplo também de sujeito simples, tá certo? Porque eu tenho apenas um único núcleo. Embora seja mais de uma pessoa, mas é um único núcleo.
Outro exemplo aqui. Deixa eu só ajeitar essa parte. O humilde aprende mais. Então, eu tenho o meu verbo e a quem eu estou fazendo referência? Esse verbo está concordando com quem? Com o humilde. Então, o humilde é a parte da oração que representa o meu sujeito. Esse sujeito é um sujeito simples porque humilde é o núcleo. Então, eu só tenho apenas essa palavra como a mais importante dentro do sujeito. Então, é um sujeito simples. A parte mais importante dele é composta por um único termo. Então, esse é um exemplo do sujeito simples. Vamos ver outro tipo de sujeito agora. O sujeito composto, tá certo? É aquele que possui mais de um núcleo. Então, nós estávamos vendo aqueles que possuíam só um, e o composto, o nome já dá ali, que é aquele que possui mais de um sujeito, ou seja, mais de um núcleo. Exemplos. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Então, aqui dentro dessa oração eu tenho o verbo. E de quem que eu estou falando? Quem é que está concordando com o verbo? Quem é que viaja? Pai e filho. Então, dentro deste sujeito, a palavra pai é um núcleo e a palavra filho é outro núcleo. Os dois estão concordando com o verbo. Então, aqui eu tenho o meu sujeito da oração e esse sujeito é um sujeito composto, tá certo? Formado por mais de um núcleo. Segundo exemplo aqui, chegaram 6 ou 7 clientes. De quem que eu estou falando? 6 ou 7 clientes. Qual é o núcleo desses termos? O numeral 6 e o numeral 7, porque tanto 6 quanto 7 estão designando aos clientes. Então, eu não tenho apenas um núcleo, porque não foi só 6 ou só 7, foram 6 ou 7. Então, aqui eu tenho o meu sujeito composto também. E aqui o verbo. Essa oração agora. As flores do campo e as árvores da floresta devem ser protegidas. Então, eu tenho aqui a minha locução verbal, devem ser. Eu chamo de locução verbal porque eu tenho mais de um verbo, tá certo? E quem é que devem ser protegidas? Quem é o meu sujeito? De quem que eu estou falando? Ah, professora, as flores do campo e as árvores da floresta. Não são só as flores, nem só as árvores. Então, aqui eu tenho o núcleo flores e aqui eu tenho o núcleo árvores. Então, esses elementos aqui, como tem dois núcleos, é um exemplo também de sujeito composto, certo? Formado por mais de um núcleo. Nós temos ainda o sujeito que a gente chama de oculto ou elíptico. Tem livro que trata com um nome, tem livro que trata por outro nome, mas representa o mesmo tipo de sujeito. É aquele que não está explícito. Até agora, nós vimos dois tipos, o simples e o composto. E esses sujeitos, eles estavam escritos na oração, a gente conseguia circular, marcar, porque ele estava escrito, ele estava lá. No caso do sujeito oculto ou elíptico, isso não acontece. O sujeito existe, mas ele não está escrito na oração. Ou seja, né, ele pode ser determinado pela flexão, número pessoal do verbo, tá certo? Então, como é que eu vou recuperar esse sujeito que não está escrito lá na oração? Através da flexão do verbo. E aí nós vamos observar. É possível também perceber observando as orações anteriores, tá certo? Observando se há a presença desse sujeito em alguma oração antecedente. Por exemplo, gosto de viajar todos os anos. Então, eu tenho aqui, gosto de viajar todos os anos. Está dizendo quem é que gosta de viajar? Não está dizendo. Não está dizendo quem é que gosta de viajar. Eu tenho aqui o gosto, mas não está escrito quem é que gosta. Porém, essa flexão do verbo gosto, flexão do verbo gostar, ela foi flexionada em uma das pessoas da conjugação. Então,
Quais pronomes eu vou lembrar aqui? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Qual destes conjugaria corretamente aqui a oração? Ah, professor, esse aqui, ó. Eu. Eu gosto de viajar todos os anos. E se eu trocasse? Se eu colocasse assim, nós, será que daria certo? Nós gosto de viajar todos os anos. Não daria certo. Então, o sujeito desta oração é esse aqui, eu. Mas ele não está escrito na oração. Porém, o verbo gosto permitiu que eu chegasse à conclusão de que este é o meu sujeito. Ele existe, mas não está escrito. É como se ele tivesse escondido no próprio verbo. Por isso a gente chama de sujeito oculto. Ele existe, mas ele está ali oculto, ele está escondido. Outro exemplo. Chamava-se Maria, tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. Veja, aqui eu tenho mais de uma oração. O que é que representa a oração? O verbo. Então, aqui eu tenho chamava, tinha e trabalha. Então, são 3 verbos, quer dizer que são 3 orações. Aqui eu separo e aqui eu separo. Dentro dessa primeira oração, vou até numerar, oração 1, 2 e 3. Na oração 1, quem é o sujeito? De quem que eu estou falando? Ah, professora, está falando de Maria. Estou dizendo que chamava-se Maria. Então, Maria só pode ser o meu sujeito. Ok. Maria apareceu escrito aqui? Apareceu. É só uma palavra, só um núcleo? É. Então, é um exemplo de sujeito que simples. Ok. Tranquilo aqui na primeira oração. Na segunda oração, se eu olhar só para ela, esqueça quem está antes e esqueça quem está depois agora. Olhe só para essa oração. Diz assim, tinha 16 anos. Só pelo que está escrito aqui dentro, é possível saber quem é que tinha 16 anos? Não é possível saber. É possível recuperar essa informação na oração antecedente? Como diz aqui, ó. Ou eu recupero pelo verbo, igual eu fiz no primeiro exemplo, ou pela presença na oração antecedente, ou seja, na oração anterior. É possível perceber na oração anterior quem é o sujeito? Sim, professora. É Maria. Só que Maria apareceu escrito aqui? Não. Então, aqui, o meu sujeito ele está oculto. É Maria, mas ele está oculto, porque ele não apareceu o nome Maria escrito aqui nessa oração. É um exemplo de sujeito oculto também. Na oração número 3, ó, trabalho no hospital. Quem trabalha no hospital olhando só para cá? É possível saber? Não. É possível recuperar nas orações anteriores? É possível. Sei que se trata de Maria. Então, Maria também é o meu sujeito aqui desta oração, mas ele está oculto, ele não apareceu escrito aqui. Ele apareceu apenas na primeira. Então, quando a gente tem uma construção maior, uma oração maior, aqui a gente tem um período inteiro, né? Porque tem mais de uma oração, um período composto. Então, nem sempre o sujeito vai aparecer a cada oração. Se a informação inteira se refere ao mesmo sujeito, então costuma-se colocar o sujeito na primeira oração e nas demais deixá-lo oculto para não ficar repetitivo. Imagine só, ficaria: chamava-se Maria, Maria tinha 16 anos e Maria trabalhava no hospital. Fica extenso demais, não tem a necessidade de colocar o nome Maria o tempo inteiro. Então, na primeira oração, o sujeito é simples, porque ele aparece escrito e é um único núcleo, mas na oração 2 e 3, o sujeito é oculto. Eu sei que existe, mas ele não apareceu escrito nessas outras 2 orações, tá bom? Então, tanto eu recupero olhando a oração anterior, quanto eu recupero olhando a flexão no final do verbo. Outro tipo de sujeito é o sujeito que a gente chama de indeterminado, é aquele que a gente não consegue saber, não consegue determinar. Não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto. Então, a gente não consegue determinar de quem se trata. Por exemplo, quando é que isso ocorre? Quando eu tenho um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Aí tem aqui, anunciaram a morte do prefeito. Anunciaram. Eu sei que foi mais de uma pessoa, mas dá para saber quem?
Não dá para saber. Eu sei que foi alguém, né? Foi mais de uma pessoa, tá? No plural. Mas eu não consigo saber quem foi que anunciou a morte do prefeito. Então, o meu sujeito, eu não consigo descobrir. Se eu não consigo descobrir, é um sujeito indeterminado. Não tem como determinar esse sujeito, pois eles têm um verbo transitivo direto e está na terceira pessoa do plural. Isso torna o verbo impessoal, tá certo? O verbo torna-se impessoal. Se é impessoal, não se refere a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas específico. Outro exemplo. Quando o verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo ou um verbo de ligação está flexionado na terceira pessoa do singular, mas o pronome se, essa partícula se. Para quem não está lembrando aí o que é verbo transitivo, verbo de ligação, nas aulas anteriores a gente tem falando sobre esse assunto. Diz assim, falou-se da morte do prefeito no jornal local. Falou-se, eu tenho o verbo falar aqui no singular, flexionado, né, na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Esse se torna esse verbo impessoal. Eu não consigo saber, falou-se, quem falou-se? Então, esse se é o que eu chamo de índice de indeterminação do sujeito. Ele tornou o sujeito indeterminado. Eu não consigo dizer, nem pelo contexto, nem pelo verbo, quem é que falou da morte do prefeito no jornal. Outra situação possível também é quando eu tenho o sujeito inexistente, ou também chamada a oração de uma oração sem sujeito. Não é possível determiná-lo, ele simplesmente não existe. Isso ocorre muito com verbos que indicam fenômenos da natureza, como por exemplo aqui, de manhã choveu muito. Choveu é um verbo que indica fenômenos da natureza. Então, não existe uma pessoa que choveu ou um grupo de pessoas que choveu, tá certo? Então, chover é um verbo de fenômeno da natureza e, portanto, ele não tem sujeito. A oração aqui é uma oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Há 2 dias guarda a encomenda. Então, eu tenho o verbo aqui, há, indicando um tempo decorrido. Há 2 dias aguarda a encomenda, ou seja, já tem 2 dias que está esperando. O verbo haver, quando indica um tempo decorrido, certo? Indicando tempo decorrido, um tempo que já passou, ele torna-se impessoal também, então não tem sujeito. Outra situação. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Aqui tem o A também, mas não indica tempo decorrido, ele está no sentido de existir, certo? Sentido de existir. É como se eu dissesse, existem muitos animais no zoológico de Brasília. Quando eu uso o verbo haver no sentido de existir, ele também torna-se impessoal. Eu digo que a oração não tem sujeito. E aí uma observação importante para vocês. Com os verbos ser, fazer e ir, na indicação de tempo ou relacionados aos fenômenos da natureza, nós também temos a ocorrência de um sujeito inexistente. Se ele inexiste, quer dizer que é uma oração que não tem sujeito. Ela tem verbo, portanto é oração, mas não tem sujeito. Tá bom? Muita informação, né? Mas qualquer coisa vocês voltam o vídeo e assistem novamente com calma, tá certo? E vocês vão conseguir compreender bem direitinho. Um forte abraço e até a próxima aula.